Vamos lá. Tranquilo. Começando aqui o segundo bloco. Mas ficou alguma dúvida, irmãos, dessa parte das escolas? Não, né? Aqui, irmãos, só uma última coisa. Escola ou universidade ou pense escola no sentido maior, tá? Não como escola estadual, escolinha. Pense escola como formadora de ideias, de linha de opinião, né? linha de opinião e linha de pensamento, linha de ensino teológico. No nosso caso, escola religiosa, tá bom? Escola nesse sentido maior, né? Como um centro que forma pessoas, que treina pessoas, que transmite o conhecimento e prepara essas pessoas para uma nova fase, tá bom? Legal. Eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, mas lá atrás mesmo, quando o senhor falava sobre a escola levítica, e dali surgem os coatitas, gersonitas e meraritas, né? Os coatitas são sacerdotes. E os gersonitas e os meratitas, o senhor chamou de levitas. Meraritas e gersonitas. Isso, perdão. Na minha cabeça, para mim, o levita, automaticamente, ele era sacerdote. Então, na verdade, há uma distinção no ofício. Na realidade, o levita, a nação, a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Que dentro dessa tribo sacerdotal, nem todos são sacerdotes. Alguns são sacerdotes, outros são levitas. Que nem hoje, por exemplo, acontece na igreja. Todo mundo que trabalha na igreja é um obreiro. Pastor é um obreiro. Diácono é um obreiro. O músico é um obreiro. Todos são obreiros. Mas dentro dos obreiros, temos os líderes ministeriais, que são 5, conforme Efésios fala. E depois nós temos os demais cargos e ofícios e ministérios. Diáconos, por exemplo. E os demais dons que o texto sagrado do Novo Testamento vai mostrar. Podem ver que no Novo Testamento tem os dons ministeriais e que se convencionou que o pastor é o dom ministerial, mas o profeta era um dom ministerial, o evangelista era um dom ministerial, o apóstolo era um dom ministerial e o mestre era um dom ministerial. São aqueles que lideram a igreja. Podem ver que no Novo Testamento a gente vê essa categoria desses 5 líderes dirigindo a igreja, que ao longo do século se convencionou na figura de quem? Do pastor e do mestre. Hoje o pastor evangelista, ele é um pastor evangelista. O pastor profeta é um pastor profeta, não é assim? O Billy Graham era um evangelista, pastor, é praticamente um apóstolo, mas era um pastor, entendeu? Se convencionou. Então, em cada período da história vai se ajustando. Mas no Velho Testamento, a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Eles eram os pastores de Israel. E como pastores, haviam os sacerdotes e haviam aqueles que eram levitas. Os levitas, o que eles faziam em tese? Eles auxiliavam os sacerdotes. O que os diáconos fazem na igreja? Eles auxiliam os sacerdotes. Podem ver, irmãos, eu costumo dizer, pastor Johnny e Jill, que nós somos tão pequenos com relação a essa clareza dos dons, que hoje, quando nós temos um diácono muito abençoado na igreja, ele vira pastor e depois ele vira apóstolo. Mas quem disse que ele era para virar pastor? Podem ver que eu gostaria de ter e, quem sabe, ser um diácono como foi Estevão e Filipe. Pelo amor de Deus. Quer uma coisa mais linda do que uma pessoa que é separado para se tornar o primeiro mártir? Está pronto a morrer pela causa do Evangelho? Não ter medo de nada? Ver o céu aberto e testemunhar Cristo de forma gloriosa, sendo um simples diácono? Pelo amor de Deus. Percebam, ele não foi chamado pastor, ele era um diácono. Felipe era um diácono. Temos o apóstolo Felipe, mas temos o Felipe diácono, que era o companheiro de Estevão. A gente vê que ele prega, ele é evangelista, ele é arrebatado, ele ganha o etíope, é fantástico. A gente vê ele em Atos dos Apóstolos em exercício pleno, em Samaria, tremendo. Nos nossos dias ele viraria líder de denominação, criaria sua própria denominação. Você vê como que o comércio, como a vaidade corrompeu o nosso modo de fazer igreja. E a gente precisa repensar sobre isso.
Hoje, um irmão, quando ele começa a ser usado em profecia dentro da igreja, ele mesmo se perde. Ele começa já a apontar o dedo para o pastor, e já começa a querer derrubar o pastor. Porque há um espírito de vaidade, de poder que inflama as pessoas. Elas não podem estar debaixo do pastor, não. O pastor é só um letrado que prega lá. Aí o irmão que recebeu o dom de cura, ele arranca o pastor do púlpito. Aliás, as pessoas começam a seguir o irmão que tem o dom de cura e o pastor perde qualquer alcance. E perde mesmo, irmãos. Porque diante de um dom de proeminência como esse, nos nossos dias, só um irmão cheio do Espírito Santo para neutralizar a igreja com relação a essa vaidade. Se ele realmente se manter no Espírito, ele vai falar, gente, José ali é o pastor. Eu sou o irmão que tem dom. Vamos ouvir o pastor. Não fiquem quietos. Aí todo mundo... Aí eu acho que o pastor até infarta de alegria, entendeu? Pode ver, isso é raro nos nossos dias. Raríssimo, raríssimo. O irmão, que é um Zé Ninguém, recebe um timbre especial, começa a cantar, vira artista gospel e esquece a igreja. Ele agora é de todas as igrejas. E agora ele vai arrumar um pastorzão lá, que é da mídia, para poder cuidar dele. Porque o pastorzinho que criou ele, que deu passo a passo, que tirou o carrapicho, que tal, não presta mais, porque é um pastor de bairro. Irmão, que tolice. No Novo Testamento, irmãos, podem ver Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, João é João, entendeu? Tem espaço para todo mundo, mas o Espírito Santo ele vai trabalhando em harmonia, ele vai usando quem ele quer, do jeito que quer. Paulo, que é esse grande tigrão, estava debaixo da igreja de Antioquia da Síria. Paulo não era o bambambam. Bam, bam. Se torna pelo chamado de Deus ao longo dos séculos, mas ele era servo. Por isso que Deus dá muita autoridade. Guardem isso. Quem muito se submete tem muita autoridade. Sempre vai ser assim. Por isso que hoje nós vivemos uma crise de aparentes autoridades, porque não há uma verdadeira submissão. Então, assim, na escola, voltando, eu sei que eu fugi um pouco, na escola sacerdotal, que era a tribo de Levi, era uma escola onde tinha os sacerdotes e os levitas. Quais eram as funções? Depois, lá em Levítico, você vai ver que tinham aqueles que podiam desmontar a arca, que podiam... Eram tarefas específicas para cada um. Não podia alterar. Entendeu, pastor? Né? Então, assim, você vai ver que não é uma questão de eu sou melhor do que você. Pode ver, Deus não levanta Davi? Davi não recebe o dom de ser rei? Davi era melhor, então, do que o sacerdote? Não. Davi honra o sacerdote. Davi era melhor do que o profeta? De forma alguma. Pode ver que Davi, irmãos, quando ele foge de Saul, ele vai para onde, irmãos? Primeira vez que ele foge de Saul. Desesperado, Jonatas vai até ele e fala, meu pai quer te matar mesmo. Onde ele vai? Caverna, se eu não me engano? Não. Não? Ele se esconde ali no lugar, mas depois que ele sai, que ele se abraça, chora com o Jonathan. Ele foi pro templo, né, se não me engano. Ele foi pro tabernáculo. Tabernáculo, é. Ô, meu irmão, foi lá comer pão. O que você acha que ele foi fazer lá? Verdade. Davi, irmão, Davi é extraordinário. Davi é ungido por Samuel, ele não despreza Samuel. Davi, no momento de medo, ele vai aonde? Na casa do sacerdote. E depois que ele sabe que Saul mandou matar mais de 80 sacerdotes, o que ele faz? Ele pega o único garoto que estava com a estola sacerdotal e fala, fica aqui comigo, aqui você não vai morrer. Eu vou te proteger. E ele zela. O falso profeta mata sacerdote. O ungido de Deus preserva sacerdote. Extraordinário. Extraordinário. Entendeu? Então, assim, você vai ver que Davi, em nenhum momento, pode ver quando Natan enfia o dedo no nariz, na venta, que nem diz os nordestinos, na venta de Davi. És tu esse homem. O que ele faz? Decepa Natan? Não. E se arrepende. Fantástico. Esse homem, ele não tinha dentro dele essa proeminência. Eu sou rei, fica quieto. Ele trabalhava em sincronia. Coisas... Olha o exemplo, irmãos. Isso é fora do comum. Quando eles vão pegar a arca, que está na região, na casa de Abinadab, se não me falha a memória, e ali os filhos de Abinadab estão tirando a arca, e a arca na carroça tropeça e Uzá encosta. O que a Bíblia fala? Que Davi se contraria.
E Davi, de festa de louvor, é uma mensagem que eu estou preparando já há dias e não acabei, mas é uma das que eu ia pregar. Davi, ele pega aquela arca, ou melhor, ele vê aquela cena em que Deus faz ruptura em Uzá, chama de Pérez Uza, e ele fica contrariado, e de festa de louvor, pode ver, ele está louvando, está tendo uma festona de louvor, que a arca está indo para o lugar que deveria ser colocada. E de festa de louvor acaba o quê? Em culto fúnebre. E o que ele faz? Faz nada. Passam-se dias, e ele vai orar, ele vai buscar ajuda aonde erramos. E aí a gente entende que ele consulta os sacerdotes, consulta os levitas, porque agora vem as pessoas certas para conduzir a arca. Porque Uzá não podia tocar na arca daquela forma. Então ele busca onde? Nos líderes espirituais. Ele não fez como, por exemplo, aquele rei que entra no templo e quer fazer as práticas. Lembra que teve um rei de Israel que fez isso? Que entrou no templo e quis tomar a frente dos trabalhos dos sacerdotes e foi aferido de lepra na testa? Um rei piedoso que, no momento, se desviou e achou que podia fazer tudo. Davi não, Davi sabia. Coisa de sacerdote, coisa de profeta. Eu sou rei, eu sou pastor. Sou profeta também, mas sou guerreiro. Mas cada um no seu papel. A tribo de Levi tinha essa categoria. Aliás, irmãos, isso daí sempre teve entre nós. E que Deus continue fazendo com que essa clareza de papéis seja sempre sobre nós, tá bom? Vamos rapidinho, irmãos, aqui para... Beleza, pastor? Beleza, Gil? Deu para esclarecer? Tá bom. Então, vamos lá agora para os slides. Na realidade, irmãos, aqui, ó. Esse daqui. Estão vendo? Educação cristã? Sim. Eu vou pedir para vocês lerem depois ele completo, tá bom? Porque senão a gente vai gastar muito tempo, eu queria ir para o livro texto. Tá bom, tá pequenininho aqui, não sei se eu consigo ampliar. Eu vou aumentar. Educação cristã, foi produzido pela professora Aparecida, esse slide, do nosso irmão Hayward Armstrong, Bases da Educação Cristã. É esse livro aqui, irmãos. Quero até mostrar para vocês. Ela se baseou nesse livro que eu indico para vocês, ó. Esse livro, Bases da Educação Cristã, era da editora Joé, tá bom? Esse livro aqui. Joia? Então, o que acontece? Esse slide é baseado nesse material. E aqui, irmãos, olha só. Bases bíblicas para a educação cristã. Introdução. Dá para ler, pastor? Tá bom assim, ali, tamanho? O senhor consegue aumentar um pouco mais? Não consigo. Não, então tá tranquilo. Posso ler já? Pode ler. Lê para nós. Bases bíblicas para a educação cristã. Seria um erro imperdoável tentar estudar educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que a precedeu, isto é, a educação dos hebreus no Antigo Testamento e a educação judaica dos períodos intertestamentário e neotestamentário. Todas as grandes ideias associadas com o Antigo Testamento, revelação, profecia, sacrifício, ritos, a presença e o poder de Deus, etc., de uma ou de outra forma, estão relacionadas com o sistema educacional dos israelitas, o povo escolhido por Deus. Portanto, essas ideias se relacionam também com os nossos propósitos na educação cristã para nós que formamos o novo Israel. Desculpa. Para que nós que formamos isso. O novo Israel. Corta um pedacinho para vocês, não é? Mas dá para ver aqui. Eu não sei por que corta, para mim está perfeito. Eu não consigo entender o motivo desse corte, sabia?
Bom, beleza? Ou seja, o que eu acabei de dizer na aula anterior é a síntese do que ele está dizendo. Não tem como entender sobre educação cristã sem o pano de fundo. Por isso que também eu fiz questão de mostrar para você a importância daquelas escolas e da escola do Novo Testamento, para que a gente crie a nossa escola. É claro que nessa matéria, o nosso livro-texto, nós estamos buscando Jesus como mestre por excelência e a pedagogia dele como nosso grande alvo. Mas é óbvio, ele tinha essa história dentro dele. Ele sabia e conhecia a história do Velho Testamento, ele conhecia as escolas do Velho Testamento, patriarcal, da lei, escola sacerdotal, dos profetas. Ele tinha noção do que era a tradição religiosa por parte do Talmud, do Pesher, a escola dos fariseus, dos saduceus, ou seja, e ele estava agora inaugurando uma nova escola, que é a escola do Nazareno, do Messias, a escola do Filho de Deus entre nós, que desencadeia na criação da igreja, que também, ao mesmo tempo, é uma escola. A gente tem que lembrar que a igreja é uma grande escola de Deus na Terra. A igreja é a agência do reino de Deus na Terra. Ela é a guardiã do reino. Logo, ela traz pessoas para Cristo, mas ela educa essas pessoas, ela forma essas pessoas para que essa obra de redenção continue se multiplicando século após século e o povo de Deus continue sendo edificado nessa premissa. Tá bom? Então vamos tentar ler bem rapidinho aqui, vamos ver o que a gente consegue. Pode ler para nós, Gil, agora, por favor. Ok. Yavei, educador cristão norte-americano, diz que uma história da educação verdadeiramente cristã indica, através dos tempos, o desenvolvimento da educação que começou com Deus. Continuou a centralizar-se em Deus e agora se propaga sobre a direção de Deus. Parece, pois, que um estudo da educação cristã não deve começar de uma história mais recente do que a do antigo Israel. Ou seja, né, as bases bíblicas para a educação cristã. Em outras palavras, a nossa pedagogia ela é teocêntrica. Ela nasce com Deus, continua em Deus, centraliza-se em Deus e aponta para Deus, e não tem como fazer educação religiosa ou educação cristã sem ter essa visão no divino o tempo todo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento secular, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja fazendo com que a igreja se torne uma escola apenas na semelhança de um lugar ali filosófico. Nós temos que lembrar o tempo todo que a nossa escola e a nossa proposta de escola é o quê? É levar o ser humano a adorar a Deus e é levar o ser humano a conhecer a Deus e saber que esse Deus Todo-Poderoso está entre nós e nós temos um dever com Ele de adorá-lo e de servi-lo. Ou seja, essa relação com Deus está conosco o tempo todo. E não podemos, de forma alguma, colocar Jesus para fora da nossa igreja ou para fora da nossa pedagogia. Porque parece bobeira, mas lembra da igreja do Apocalipse? E eis que eu estou à porta e bato. Por que Jesus estava à porta batendo, irmãos? O que vocês acham? Por que Jesus está à porta e bate? Lado de fora, né? Possível colocarmos ele para o lado de fora. Como que a gente vai ter uma pedagogia cristã sem que ele esteja dentro? Concorda que ali é só uma tradição cristã? No momento em que eu tenho uma pedagogia cristã, um ensino religioso cristão, mas eu não vivo o Cristo ressurreto, eu só estou aprendendo teoricamente sobre ele, não estou vivendo com ele. Por isso que a pedagogia cristã tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com essa questão teocêntrica. Deus está no centro o tempo todo. Ele está no centro do nosso conhecimento, da nossa adoração, dos nossos desejos, do nosso anseio. E se formos fazer igreja ou escola que não seja com essa premissa, não tem sentido de ser uma escola cristã ou uma igreja. Tá bom, meus irmãos? Beleza?
Centros de educação em Israel. O lar. Desde a mais remota antiguidade, o lar ou a família tem sido a instituição educacional por excelência na Terra. Quando se lê o Antigo Testamento ou outra literatura do período veterotestamentário, e se começa a entender os princípios da raça humana da perspectiva hebraica, compreende-se que o plano fundamental de Deus sempre foi o de que a educação de seu povo deveria começar no lar. Na cultura hebraica, as crianças ocupavam lugar de grande importância. Salmo 127, Salmo 128, Jó 5, 25 e outros textos. Portanto, a educação dos filhos era elevada prioridade. Uma das funções mais importantes dos pais hebreus era a educação adequada e correta dos seus filhos. Vários textos do Antigo Testamento indicam isso. Êxodo 12, 26 e 27, Deuteronômio 4, 9 e 10, 6, 7, 4 e 7, 11, 18 e 19 e outros. A vida começou na família e, portanto, o ensino também começou ali. Tá bom, meus irmãos? A gente já comentou isso no passado, demos uma pincelada sobre isso, mas hoje eu acho que vem bem a calhar, né? Os professores, né? Na literatura mais antiga não se encontram professores, isto é, pessoas especificamente encarregadas da comunicação da fé, educação religiosa às crianças. Pelo contrário, as crianças eram membros participantes de uma comunidade responsável por sua vida, na qual a tarefa maior cabia aos pais. Em geral, as mães cuidavam do ensino das filhas e os pais se encarregavam dos filhos. Podemos formar um quadro mental do ensino diário dos meninos hebreus, imaginando as perguntas que faziam e as explicações que os pais procuravam dar, no intercâmbio de ideias que formavam parte integral e normal das tarefas cotidianas. Podemos imaginar que muita aprendizagem ocorria toda noite, enquanto as famílias, especialmente os homens, sentavam-se ao redor do jardim. E as casas eram usadas apenas para dormir, recordando, compartilhando, contando histórias e lendas do passado. É bem provável que a educação hebraica tenha se concentrado na família, como resultado de uma longa experiência como nação semi-nômade, naquela ideia, né, de peregrinos que saíam como nômades. Eles eram assim. Então, eles preservaram isso mesmo depois que eles conquistam a terra. Eles tinham essa característica. Tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Tudo sim. Beleza? Graça e paz, Felipe. Paz, pastor, paz. Que uma outra característica, centros de educação em Israel, o templo. Como dissemos anteriormente, geralmente a instrução se dava no lar. Em geral, o menino seguia a profissão do pai, aprendendo com ele o ofício com o qual pudesse ajudá-lo no sustento da família. Sem dúvida, havia ocasiões em que existiam outras formas de educação. O exemplo mais conhecido é a história de Samuel, cujos pais o entregaram ao sacerdote Eli para criá-lo e instruí-lo. A história de Samuel não deve ser considerada como caso isolado. O fato de Samuel ser da tribo de Efraim e não de Levi, a tribo sacerdotal, indica que existia a preocupação de dedicar alguns filhos a Deus de forma especial e lhes permitir crescer sob a tutela de um sacerdote. Além disso, há indícios de que as classes elevadas empregavam amas ou guardiãs que se responsabilizavam pela instrução das crianças a seu cargo. Exemplos disso: Ruth 4:16, 2 Samuel 4:4, 2 Reis 10:5, Isaías 49:23, Números 11:12 e 1 Crônicas 27:32. É claro que ele coloca aqui templo, mas vocês têm que lembrar que antes do templo era tabernáculo. Então, a educação se dava no lar, sim, mas se dava também no tabernáculo, se dava com os sacerdotes, com os levitas, e também se dava agora, depois da criação do templo, se dava também no templo, anteriormente no tabernáculo. Beleza até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, irmãos? Beleza. Vamos lá. Aqui na sinagoga, lembra que a gente comentou já isso nas aulas passadas, que depois do cativeiro babilônico, eles começam e criam a sinagoga, lembram disso? Tudo bem? Sim. Beleza, lembram? Joia, surge a sinagoga, até gastamos um bom tempo nas aulas passadas, então vamos correr aqui.
Organizações das sinagogas, também aqui vai dar uma pincelada sobre isso. As escolas dos profetas, acabamos de falar há pouco sobre isso na primeira parte da nossa aula. Vamos lá. Propósito da educação hebraica. 1. Transmitir a herança histórica. Durante todos os anos da vida de Israel, especialmente durante os anos formativos, advoga-se com veemência que as gerações futuras deveriam nutrir-se das extraordinárias memórias históricas de tudo que havia acontecido no passado. Era fundamental que as gerações aprendessem a história dos patriarcas, da escravidão, do Egito, dos pactos entre Deus e o povo através de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, e dos demais eventos notáveis da história do povo de Deus. Era necessário que em suas mentes existisse de modo firme o conhecimento dessa herança histórica de Israel como povo de Deus. A transmissão dessa herança histórica foi, portanto, um dos mais importantes propósitos da educação de Israel. Beleza? Ou seja, eles preservam a história porque na história cria-se identidade. Guarda isso, irmãos. A história nos leva a ter identidade. Guarde a história, preserve a história, honre a sua história. Uma das pragas que tem acontecido é o seguinte, a emancipação da história. Parece que nós nascemos como foi Adão, do acaso. Isso é mentira, isso é uma coisa diabólica. Você tem uma história, irmãos. Qual é a sua história? Podem ver, as pessoas não sabem honrar os seus pastores, os seus formadores. Honram todo mundo, principalmente aqueles que são influentes. Eu aprendi com o Billy Graham. Eu aprendi com o Russell Shedd. Eu aprendi... Mas não sabe honrar o pastor que batizou, não sabe honrar o pastor ou aquele diácono que formou, que tirou carrapicho. Isso daí é até uma demonstração de ingratidão, irmãos. A história nos dá identidade. Você veio de algum lugar, alguém te balançou. Você foi gerado por um pai, foi gerado por uma mãe, foi criado num lar. E diferente do lar não ser perfeito, uma das coisas mais lindas na nossa vida é a gratidão. Preservar a história é recordar de onde viemos, é se alegrar com as nossas origens e é preservar a memória. Faça isso, irmãos. Eu sempre costumo citar o pastor que me batizou. Sempre procuro citar aquela história da igreja que me formou, o seminário onde eu me formei. Por quê? Porque isso faz parte da minha vida. Meu pastor não era perfeito, mas foi uma pessoa maravilhosa. Semana mesmo eu falava com a minha mãe. Eu ganhei um pai chamado Pastor Orfeu. Ele foi um pai para mim. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, até hoje eu sonho com ele. Esporadicamente eu tenho um sonho com o Orfeu. O último sonho que eu tive com ele não foi com ele, foi com o filho dele. Eu me encontrava em algum lugar com o Omar e com os irmãos da igreja de onde eu era. E ali eu começava a me abrir para o Omar e expressar minha saudade. Irmãos, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto no sonho. Eu acho que aquela noite eu devo ter chorado realmente. Eu amanheci ofegante. Tamanha foi a alegria de ter sonhado com meu pastor e sonhado com o irmão, que era o filho do pastor Orfeu, e ali falando com ele, matando as saudades, e se abraçando com ele, recordando a história. Por quê, irmãos? Preservar da história é dizer, eu tenho uma origem. O povo judeu não abria mão disso. Pode ver, ele fazia isso o tempo todo. Guarde isso. Isso é uma demonstração de gratidão, de valor. Propósito da educação hebraica, instruir na conduta ética. A gente já aprendeu sobre isso. É espiritualidade, mas é ética, é moral, e é dignidade, é civilidade também. Nos dá caráter cívico, inclusive. Propósito da educação hebraica é assegurar a presença de Deus e a sua adoração, ou seja, continuamos honrando aquele pelo qual nos separou, pelo qual nos chamou. Aqui há um currículo que é usado de forma indireta por meio de toda essa história religiosa, por meio das festas, por meio do aprendizado, por meio do folclore, por meio de todos os memoriais. Pode ver que há um currículo na educação religiosa de Israel. Então, o garoto hebreu tinha dentro dele isso. Aí aqui vem as principais festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, a educação informal, a lei, as atividades cotidianas de ensino, como a gente já viu, as literaturas de sabedoria, que seriam os livros poéticos, a arte, a poesia, e
princípios e métodos educacionais do Antigo Testamento. Aqui a gente tem algumas pinceladas, depois vocês deem uma lida com maior detalhe. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tudo jóia até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Ok, pastor. Beleza? Felipe, depois, no primeiro bloco, eu falei bastante sobre escolas, tá? Então, depois dá uma olhada lá, vai ser muito útil. Tá bom? Beleza. Então, pastor Johnny, Gil, Felipe, alguma dúvida até aí? Não, pastor, tá tranquilo. Não? Então, vamos lá. Parte do nosso livro texto. Continuando aqui. Capítulo 2 do nosso livro texto. Capítulo 2. Estão vendo bem? Dá para vocês verem bem? Sim. Deixa eu ver se essa letra ficou melhor. Jóia. Felipe, tenha bondade, filhote. Leia para nós. Tá sem som, filhote. Aonde, pastor? Vocês tá compartilhado aí a apostila? Tá. Chegou, né? Só recapitulando uma coisa, antes de você dizer, de você ler, aliás. Lembra, o capítulo 1 a gente trabalhou sobre a idoneidade de Jesus para ensinar. No primeiro bloco, a gente gastou esse tempão todo falando sobre as escolas, a importância da escola. Fizemos esse apanhado agora com a questão desse slide. E agora, o foco nosso vai ser voltado totalmente a quem? Aos discípulos. Lembra que no primeiro bloco eu falei sobre a geração de Moisés? Moisés era um líder sensacional. Mas os discípulos de Moisés foram diferentes dos discípulos de Josué. Então, agora nós estaremos focando os nossos olhos para o quê? Para que tipo de aluno tem que ser matriculado aonde? Na escola do mestre. O que se espera desse aluno? Parece bobeira, né, irmãos? O mestre, ele tem idoneidade para ensinar. Ele é a encarnação da verdade, ele tem um desejo extremo de servir, ele acreditava no ensino que ele fazia, ele conhecia profundamente o que ele fazia, ele compreendia quem ele se comunicava, ele tinha um domínio pleno dessa arte de ensinar como ninguém, como o maior de todos os mestres. No entanto, dos seus 12 apóstolos, um era diabo. Dos 120, nem todos agiam da mesma forma. No colegiado de discípulos, alguns, no primeiro momento de dificuldade, pegavam o caminho de Emaús. Ou seja, agora nós estaremos com os olhos focados no quê? Não no mestre, que tem autoridade, mas no tipo de aluno. Pastor, isso é importante? Isso é muito importante, irmãos. Só uma palavra aqui. Irmãos, aquela ideia, a igreja ela é feita de pessoas. Assim como uma escola é feita de alunos. Que tipo de alunos ali está? Então, aqui determina muito mais do que a gente pode imaginar, tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Então, Felipe, leia para nós, por favor, filhote. Características do discípulo de Jesus. Aí. Ilude-se quem pensa terem sido ideais e modelares as pessoas que Jesus ensinou.
mesmo incluindo-se os 12 apóstolos. Caracteres bíblicos muitíssimos distanciados de nós. Temos que concebê-los em nossa imaginação. Certo, foram muito humanos como nós, com essas imperfeições e fraquezas naturais, a criatura humana, pois que esta é sempre a mesma em todas as épocas. Embora mudem as condições ambientais, a natureza humana, em sua essência, é sempre a mesma. Dá uma pausa, filhote, por favor. Em outras palavras, somos iguais a eles, não somos diferentes. A gente não tem que se iludir achando que somos melhores. Mas se eles conseguiram chegar lá, é possível também que cheguemos. Tá bom, meus irmãos? Somos da mesma natureza, mesma espécie, mesmos limites, mesmas incógnitas. Pode continuar, por favor. Isto é verdade no que respeita a todos os séculos, climas e graus de cultura. Will Rogers retratou perfeitamente isso, quando falando das conquistas da Conferência da Paz na Europa. Assim se expressou: resta apenas uma pequena coisa a ser trabalhada agora. É o problema da natureza humana. E assim é sempre. Examinando aqueles que Jesus ensinou como mestre, escolheremos muito a matéria informativa e sugestiva, e mesmo encorajadora. Jesus lidou com um grupo mais íntimo de seguidores, outro maior de discípulos e outro maior ainda de críticos e indiferentes. Joia, olha só. Olha que interessante essa última frase. Um grupo íntimo de seguidores, outro maior de discípulos e outro maior ainda de críticos e indiferentes. Vamos pontuar aqui, vamos gastar um minutinho falando um pouco sobre isso. Essa frase aqui, irmãos, de Will Rogers, o que vocês acharam? Resta apenas uma pequena coisa a ser trabalhada agora. E aí? O problema de tudo Por é a vez, natureza sem humana. briga, sem briga. O problema de tudo é a natureza humana, porque está contaminada com o pecado, né? Ele estava numa conferência de paz. Como é que a gente vai adquirir paz, sendo que a natureza humana ela é colérica, né? Ela não busca a paz. Em outras palavras, né, até quando buscando seus interesses, né, Felipe? Seus Justamente. conchavos, né? Então, a gente vê que o problema do ser humano somos nós mesmos, e a gente tem que saber disso o tempo todo, né? E aí, pastor? Lá na igreja não tem atrito, né? Só tem irmãozinho que se beija. Não, quase não tem mesmo não, hein? Não, e assim, é complicadíssimo, né? Porque é dentro da igreja, fora então nem se fala, né? E eu vivenciei, minha esposa também vivenciou recentemente alguns problemas no trabalho. E infelizmente, assim, né? A gente entende, assim como uma relação conjugal, geralmente abaixar a guarda, reconhecer o erro para que as coisas corram bem, óbvio, né? Tentando fazer entender que, assim, tem alguma coisa errada. E geralmente as pessoas não dão um braço a torcer, né? Elas vão até o final, inclusive estando erradas, para que no final ela possa sair como vitoriosa na discussão. Então é muito difícil mesmo. E aí é o que o Felipe falou, né? A nossa natureza é pecaminosa. Como é que muda isso? E é tão difícil lidar com essa natureza, porque tem hora que a gente pensa assim, estou na igreja, e o fato de estar na igreja, todo mundo nasceu de novo, logo, nasceu de novo, todo mundo é outra pessoa. E, na realidade, né, é um processo, né, irmãos? Meu pastor Orfeu, ele falava assim, que os irmãos estão tão crentes, tão consagrado que as asas já nasceu e as auréolas estão na cabeça. E quando uma auréola encosta na outra auréola, meu irmão sai faísca. Era uma maneira dele dizer assim, é um grau de consagração tão admirado, que parecem anjos, mas na hora que encosta, sai faísca. Que anjo é esse? Né? E aí eu dava risada. Porque é verdade, né? Da nossa natureza, da nossa natureza caída, né? E você pode ver que Jesus, ele tinha, né, o grupo íntimo, o grupo de discípulos e o grupo de críticos. Irmãos,
a gente não sabe lidar direito com as críticas, né? Pode ver. Temos dificuldade. Nossa natureza tem dificuldade. Nossa cultura moderna tem dificuldade. Eu acompanho muito um canal de investimento, que é de uma corretora, inclusive eu indico para vocês, é a corretora Genial Investimento. E todos os dias eles fazem reportagem, nem tão como eu gosto de acompanhar. E então, hoje mesmo, um dos âncoras que faz ali o fechamento de mercado, que eles falam, né? Ele pediu para o pessoal respeitar ele, porque ele fez uma citação das novas tomadas que o governo está fazendo, né, com relação a criar. Eles estão tentando entrar nas estatais. Eu não sei se vocês têm acompanhado, o petróleo no mundo está subindo demais, né? Mas aqui a Petrobras está caindo o preço das ações. Então imagina, olha a tensão, né? O preço do barril no mundo está subindo, mas aqui está caindo. Por quê? Porque é interesse político, né? Porque se o presidente e se o ministro da Economia conseguir segurar um pouco o preço do petróleo, naturalmente a inflação segura. E, assim, o presidente da Câmara também está tentando criar uma nova lei onde eles tenham mais atuação nas estatais. E ele estava meio bravo. E aí o âncora começou a falar, gente, isso daí não pode, porque o fato de não ter poder na estatal, isso é maravilhoso. E eu concordo, irmãos, porque, irmãos, é aquilo. Quem tem que fazer a economia de um país, ela tem que ser livre. O mercado tem que ser livre. Pensa, irmãos, é a livre concorrência. No momento que o governo ele arbitra, num primeiro momento parece que isso é bom, mas isso é péssimo, porque ele tem ele pode fazer coisas assim horrorosas com aquela empresa e automaticamente prejudica as concorrentes. Vocês viram que recentemente teve a privatização da Eletrobras, né? Semanas atrás. E no governo da Dilma, por uma canetada dela, as ações da Eletrobras, de 30 e poucos, R$ 40 foram para R$ 3. R$ 3. Ela deu uma canetada, as ações de 30 foi para 3, irmãos. Pensem nisso. Como pode um negócio desse? É uma situação de ser arbitrário. Então pensem, você, pastor, montou um posto de gasolina, o governo começa a dar canetada, você vai fechar o seu posto. Você não vai conseguir sobreviver. Sendo que o petróleo está explodindo. Está explodindo não é por causa do Bolsonaro, não é por causa é por causa do mercado, a economia, o mundo está em guerra, pandemia, ou seja, são vários fatores, né? Então, assim, aí ele começou, esse âncora, que é o Motinha, começou a falar, e o pessoal começou a descer, e ele ficou meio bravo lá, e falou, gente, por favor, é minha opinião, né? Me respeita. Tinha gente lá meio xingando ele, né? Porque não pode entrar. Se ele vai falar qualquer coisa, entrou no campo político, o pessoal desce, o pessoal não sabe discutir sobre política, pode ver. Não sabe discutir sobre nada, né? É o gênero humano, né? E não é diferente sobre a fé, né, irmãos? A gente é assim, né? Pode ver. De vez em quando eu estou conversando com alguns irmãos e até algumas irmãs, e aí quando a gente comenta alguma coisa sobre um padre, muitas vezes eu ouço de algumas pessoas, todo padre é pedófilo. Eu falo, não fala assim. Não fala assim. Quem disse que todo padre é pedófilo? Conheci padres realmente consagrados no quesito deles, que vivem uma abstinência. É a mesma coisa falar que todo pastor é bandido e mercenário, né? Entendeu? Só porque tem um bando de bandido. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então a natureza humana ela nos acompanha. A gente tem que aprender a lidar com as críticas, a discussão, os pensamentos. E aqui a gente tem que lembrar que somos imperfeitos e estamos inseridos nesses grupos. A aula de hoje vai ser muito legal porque a gente vai trabalhar um pouco sobre personalidades, sobre essa questão da discussão, sobre essa questão da imaturidade, que está o tempo todo conosco, né? Beleza, meus irmãos? Aqui, críticos indiferentes, e eu coloquei na minha apostila, né? Sem contar os inimigos, né? Tinha um outro detalhe, tinha outra categoria. Tinha aqueles que iam matar Jesus, né? Então, não era só uma turma. Tinha a turma deles ali, tinha... Beleza?
Querem comentar mais alguma coisa? Beleza. É bom Então. para o ministro também se preparar, porque é bem isso mesmo, né? São poucos os que vão estar do nosso lado mesmo. Teremos alguns discípulos e a massa crítica é enorme. Enorme. Em todos os aspectos da vida. Muitas vezes, né, Felipe, uma coisa foi bem colocado, a gente tem que aprender a lidar. E outra, irmãos, tem questão de personalidade. Tem pessoas que são extremamente carismáticas, são extremamente doces na sua relação. Existem pessoas que não são assim, são mais assertivos, são mais contundentes, né? Por exemplo, eu gosto muito do tênis. No tênis, nós temos três lendas vivas ainda que jogam, né? Que é o Federer, que é o Nadal e o Djokovic. Todo mundo já ouviu falar neles, né? Então aí há 20 anos não para de ganhar. Nadal acabou de ganhar um torneio. As novas gerações ficam revoltadas, porque eles estavam ganhando desde 2001, continuam ganhando até agora, 21, 22. É terrível, né, para a nova geração. Mas o que eu quero dizer? O Nadal é um cara mais sério, mais sisudo. O apelido dele no tênis é Toro, Toro Miura. Ele é espanhol, né? E ele é assim, mais sério. Ele, quando vai dar entrevista, ele até franze a testa. Já o Federer, ele é o Lorde. Ele é o Lorde. Ele consegue ter assim. Ele caiu na graça dos esportistas. Ele é o professor, é chamado e apelidado como professor. O Djoko, ele oscila entre uma pessoa engraçada, mas ao mesmo tempo uma pessoa que quer chamar atenção de qualquer jeito. E é interessante que, assim, você vê a natureza humana. O Djoko tem a sua área brilhante, mas ele comete muitas vezes algumas atitudes no meio da quadra, como por exemplo nas Olimpíadas. Ele não jogou alguns jogos porque ele queria ganhar a medalha de ouro. Como ele não ganhou a medalha de ouro, até o torneio de duplas ele desistiu. Coisa feia, né? Imagina, um dos maiores medalhistas do mundo não querer fazer final de dupla porque não conseguiu ganhar a medalhinha de ouro que ele tanto queria. Sabe assim, perdi meu pirulito, não quero mais chupar nenhuma balinha. Né? Me tiraram a bola, foi ridículo isso para ele. Ficou mal visto. De vez em quando o Djoko dá umas... Mas assim, ao mesmo tempo ele é engraçado, ele consegue fazer mímica, ele tem um carisma. Mas assim, a natureza, né? Você vê, depois vocês acompanham um pouco, vocês vão ver essas características. Cada um tem um perfil, cada pessoa tem um jeito, um tato, né? Assim como os líderes também. Então, vamos lá? Continuando aqui. Grupos de imaturos. Pode continuar lendo para nós, Felipe. Sobe para mim, pastor. Oi? Sobe o texto para mim. Aí. Este grupo de pessoas com que Jesus lidou estava muito longe da perfeição quando Jesus iniciou sua obra junto deles. Mesmo ao contemplar sua obra, ainda eram imperfeitos. Eram caracteres ideais apenas em embrião. Eram santos apenas em estágio de fabricação. Preenchiam muito bem um dos três requisitos que George Alcoy sugere para o ensino, a imaturidade. Assim, tinham eles que caminhar muito e muito, com muita paciência para se tornarem cristãos crescidos e maduros. Na longa estrada do aprendizado, experimentariam muitas decepções e desânimos. Somente alguém que tivesse uma alentadora visão do futuro, movido do infinito amor e paciência e de persistente energia e perseverança, se aventuraria a tomar como alunos este grupo de pessoas e fazer deles o que o Mestre Jesus fez. Joia. Nossa, aqui é um texto muito lindo esse, né? Imaturos. Imaturos tem a ver com o despreparo. Pode ver, ainda não está preparado, né? Não é maduro ainda, mas pode ser uma forma educada de chamar também aquele que está no processo,
que de alguma forma ou de outra ainda é um pouco ignorante, ou quem sabe ainda olha tudo da sua forma egoísta, se achando ser certo. Pode ver. O grupo aqui, gostei muito dessa frase, né? Eram caracteres ideais apenas em embrião. Eram santos apenas em estágio de fabricação. Deixa eu aqui colocar de uma forma prática aqui, viu, meus irmãos? Na nossa família, nós temos todas as pessoas do jeito que queremos? O que vocês acham? Principalmente o Felipe ainda não teve filho, mas tem irmã, tem irmãs, né? Tem 2 irmãs, tem sobrinhas, sobrinhos. Mas, Gil, você tem quantos filhos mesmo? Eu tenho 2 filhos. 2. Pastor Johnny também 2, né? Isso. As pessoas da nossa família são do jeito que a gente quer, muitas vezes. A gente treina como acha certo. Mas quando eu falo família, muitas vezes os nossos parentes mais próximos, pai, mãe, irmãos, é do jeito que a gente quer? Imagina. Não são e nós também não somos segundo o que eles gostariam que fôssemos. Então, Perfeito. Perfeito. Vamos agora aplicar isso na igreja local. A igreja local será um grupo da forma que queremos? Ou será um grupo da forma em que Deus sonhou para nós? Estão entendendo? No primeiro bloco eu falei muito sobre Moisés e Arão, esses líderes fantásticos, que tinham alunos dificílimos. E falei de Josué, que não era um tigrão tão elevado que nem Moisés, mas que teve alunos brilhantes. Ora, por que isso aconteceu? Talvez haja uma explicação. A geração que nasceu no Egito, eles tinham o Egito como seu ideal de vida e não viam algo muito lindo em Canaã. Pode ser. A geração que já nasce sob a tutela de Josué e Caleb é uma geração que nasce no deserto, ou seja, não tem nada. Então, qualquer pedaço de terra é tudo para eles. Pode ser. Seja o que for, indiferente do contexto, foi o contexto que Deus sonhou para Moisés e para Arão e o contexto que Deus sonhou para Josué e Caleb. Por que eu estou falando isso, irmãos? O grupo de imaturos sempre estará do nosso lado e nós também seremos parte dessa imaturidade e parte desse embrião em transformação. Ter uma expectativa mais elevada de nós, nos sentindo melhores do que os outros, é um pouco de tolice e também é orgulho. Por isso que eu disse que a imaturidade tem a ver com despreparo, porque muitas vezes a gente se acha que é maduro demais, e na realidade a gente também não é. A gente está dentro da categoria de imaturo. E por isso que eu também falei que é uma forma educada de ser chamado de ignorante ou de orgulhoso. Muitas vezes o nosso orgulho e a nossa ignorância limita a maturidade. Limita. Porque a gente acha que está com a razão. Porque aprendemos algumas coisinhas. Porque fizemos um seminário teológico. Porque já temos alguns anos de igreja. Irmão, quer ver uma das coisas mais difíceis de lidar? É com crente velho. Coisa mais difícil de lidar é com crente velho, não é com crente novo. O crente novo, ele pode até ser orgulhoso, mas naquele momento de início da sua caminhada, ele está aberto ao novo. O crente velho, meu irmão, já sabe de tudo, já ora por tudo, ele Deus se basta, é difícil demais. Logo, ele é imaturo ou ele é ignorante e orgulhoso? Ele é imaturo, de uma forma ou de outra, mesmo sendo ignorante e orgulhoso. É bem interessante isso, irmãos, para a gente poder, muitas vezes, estar aberto a aprender, sabe? O tempo todo, tá bom? Querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? não, pastor. Então vamos lá. Pode ler para nós, Felipe?
Não é preciso vasculhar muito o Novo Testamento para se ver quão imaturos e imperfeitos eram aqueles que Jesus tomou como discípulos. João, que depois se tornou discípulo amado, não sabia controlar seu gênio e falhou muito quando se encolerizou contra os descaridosos samaritanos, aos quais Jesus queria revelar seu amor e o amor de seus discípulos. Simão, a quem se daria o nome de Pedro, Pedra, não demonstrou possuir aquela solidez e firmeza que tal nome sugeria, pois prometera a Jesus que estaria firme ao seu lado, ainda que os mais desertassem, e dentro de poucas horas não só negou a Jesus, jurando por 3 vezes que nem o conhecia, mas o negou com uma linguagem desusada e lamentável. Pode Joia. continuar? Pode continuar. Tomé mostrou-se tão duro e obstinado em não acreditar na ressurreição de Jesus que tal atitude exigiu esforços especiais do mestre no sentido de lhe provar satisfatoriamente esse glorioso acontecimento. Judas, após vários anos de companheirismo e aprendizado com o mestre, não progrediu tanto a ponto de sentir-se preparado para resistir à tentação de traí-lo por 30 moedas de prata. Os discípulos de Jesus sofriam a enfermidade de desenvolvimento retardado, quando não de perversidade progressiva. Joia, né? Você vê, Tomé é um caso bem curioso, né, irmãos? Num primeiro momento, até podemos pensar, seria incredulidade mesmo, ou ele tinha uma mente lógica? Ali, aquela mente calculista, sabe? Na realidade, ali foi pura incredulidade, mas Jesus foi paciente com ele. Então, assim como os demais apóstolos, né? Pode continuar, filhote. Apanhar este pequeno grupo de indivíduos sem preparo e que quase nada prometiam, e formá-lo em pessoas bem desenvolvidas e preparadas que constituíam gloriosa inspiração para o mundo, foi um verdadeiro milagre da arte de ensinar e exercitar. Jesus jamais foi suplantado por qualquer outro mestre. Foi e é suprema inspiração e encorajamento para os mestres cristãos de todas as épocas. Ninguém pode avaliar devidamente as possibilidades latentes num moço ou numa moça aparentemente inaproveitável, nem o que se possa fazer com eles. O velho professor dos irmãos da vida simples, ao tirar seu chapéu na presença de seus discípulos e ao dizer-lhes que não sabia se tinha ali à sua frente alguém que seria maior que o imperador, nem podia imaginar que naquela sua classe estivesse entre seus alunos o menino que, homem feito, iria abalar os fundamentos do mundo, Martinho Lutero. Que interessante, né, irmãos? A capacidade do ensino de Jesus era simplesmente absurda. Como ele conseguiu fazer isso? Pegar pedras rústicas, sujas, e transformar nesses diamantes poderosos. É surpreendente, é incomparável e é desafiador para nós, tá bom? Agora aqui eu vou parar a gravação, a gente vai ler o último parágrafo e a gente vai continuar o livro, que está dando horário, tá bom, meus irmãos? Até agora, tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou parar a gravação.